passaram por esse altar e os que ainda vão passar, dando-lhes graça em tudo. Que Deus continue também guardando, abençoando a vida do pastor Silas Malafaia, da sua esposa, sua família. Obrigado, pastor Eliel Lima, meu amigo. Deus abençoe você, querido irmão e amigo. Pastora Midian, que bom estarmos juntos. Pega a sua Bíblia, pois bem, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Versículo 1. Está escrito: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Quantos podem dizer graças a Deus? E quem tem um aleluia para entregar? Eu estou crendo muito fortemente no meu espírito que esta é uma madrugada de, além de tudo que Deus já fez, ser também uma madrugada de despertamento para os profetas de Deus. Queria que você levantasse as suas mãos o mais alto possível, porque eu já quero começar a declarar que a tua boca será cheia da palavra de Deus, e tu a abrirás por onde tu fores, e com muita graça e poder de Deus, você vai fazer diferença onde você passar. E se você liga essa palavra comigo, diga amém, por favor. Bom, para falar de um ministério profético, eis um grandiosíssimo exemplo bíblico. Estamos falando de João Batista. Bom, dizer que ele é um grande exemplo é usar as palavras do próprio Jesus, que disse que, nascido de mulher, não havia ninguém maior do que João. Sobre o ministério de João Batista repousam algumas responsabilidades únicas, ou seja, você não vai ver isto no ministério de nenhum outro profeta. E olha que a Bíblia tem muitos profetas. João Batista faz o encerramento de uma época, de uma era, e ele também representa o anúncio de uma nova época. Ele está bem no limiar entre duas eras no mundo espiritual. Ele é o último dos profetas canônicos, dos profetas bíblicos, porque o ministério profético não se encerrou. Nós acreditamos que o ministério profético está em pleno vigor, mas dos profetas bíblicos, João Batista é o último. Então ele está no final de um ministério e uma dispensação, e o início de algo que ele está anunciando com poder. Agora repare bem que o nosso querido irmão evangelista e doutor Lucas, para falar sobre o ministério de João Batista, ele deu um panorama. Repare que ele fez questão, e isso não foi feito pelos outros evangelistas, mas Lucas fez questão de demonstrar um panorama de dois aspectos muito importantes: um panorama político e um panorama religioso. Repete bem comigo para eu saber que você ainda está bem acordado. Diga: político e religioso. Então Lucas quer dizer para nós dentro de que cenário e contexto e panorama o ministério de João Batista será exercido. E aí Lucas abre a geografia da época, a geopolítica da época, e fala sobre os dominadores daquele tempo, fala sobre quem eram os maiorais, os manda-chuvas da época. E aí, depois de falar sobre isso, ele fala sobre um panorama religioso. E ele diz que o ministério de João Batista aconteceu nos tempos dos sumos sacerdotes Anás
e Caifás. É muito importante você entender por que Lucas fez isso, porque isso não está distante de você, não está distante de mim. Porque quando Deus saca da sua aljava um profeta, não é para jogar para qualquer lugar. Deus tem um alvo, Deus tem uma intenção. Nós somos resposta a demandas que estão urgindo no mundo espiritual. Deus não chamou você, não capacitou você, não trouxe você hoje aqui para coisa nenhuma. Nós estamos reagindo a panoramas, nós estamos reagindo a atmosferas. Você vai ler na Bíblia algumas vezes uma expressão mais ou menos assim, falando a respeito de um profeta, que ele profetizou nos dias do rei X, do rei Y. Você vai ver várias vezes a Bíblia dizer que profetas profetizaram nos dias dos reis. Mas você não vai ler na Bíblia que os reis reinaram nos dias dos profetas. O que a Bíblia está dizendo é que quem estabelece os dias, quem organiza e dispõe as atmosferas são os reis. Os profetas reagem às atmosferas que os reis estabelecem. Eu não vim aqui falar para um outro povo, senão um povo reativo. Nós podemos não estar decidindo qual atmosfera está sendo estabelecida nesta nação, mas nós somos responsáveis por reagir enérgica e poderosamente a ela. Se alguém está me ouvindo ainda esta madrugada, então levante a sua mão bem alto, porque eu vim declarar que nós não vamos ficar de braços cruzados nem boca amordaçada. Os reis podem determinar os dias, mas cabe aos profetas reagir à atmosfera estabelecida pelos reis. Agora, eu olho para a Bíblia e vejo Lucas dizer uma coisa que me soa, entra no ouvido de um jeito estranho. Guarda essa palavra, estranho. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Veja só que coisa estranha. Lucas diz assim, que João Batista profetizou nos dias dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Que coisa estranha. Por que coisa estranha, pastor Eduardo? Porque este não era um cargo plural. Este era um cargo uno, singular, sumo sacerdote, e não sumos sacerdotes. Mas nos dias de João Batista e também nos dias de Jesus, está ocorrendo uma atipicidade na religião dos judeus. Nos dias do ministério de João Batista e nos dias do ministério de Jesus, guarde o que eu vou lhe dizer, uma coisa estranha está acontecendo no Sinédrio. Uma coisa estranha está acontecendo no meio da religião, porque aquilo que deveria ser singular está como plural. Aquilo que não deveria ter S, tem um S. Aquilo que deveria ser uma coisa só, de um jeito só, uma pessoa só e um cargo só, ganhou diversidade e pluralidade, quando o que Deus instituiu foi singularidade. Eu quero que você redobre a sua atenção, porque eu não quero aqui falar sobre coisas que não tenham uma aplicação e um entendimento prático para você. Preste atenção, porque estes não são dias diferentes dos nossos dias. Pastor, e o que tem a ver os tais sumos sacerdotes com qualquer similaridade que haja no panorama religioso dos dias de hoje? Preste atenção, estes são os dias que coisas que deveriam ser singulares estão se tornando plurais. Os homens estão metendo S's onde Deus não colocou, criando alternativas, campos de possibilidade, estendendo para além do que estendeu, flexibilizando o que Deus não flexibilizou, pluralizando o que Deus tornou singular. Mas eu tenho uma palavra de Deus para os João Batistas que vão profetizar em meio a um terreno espiritual e religioso estranho, onde querem empurrar pela nossa goela esses onde não existem, teologias que não existem, diversidades que não existem. Deus precisa
que uma geração de guardiões daquilo que é singular tenha coragem de se levantar sobre a terra. Olha para o seu vizinho e diga assim, ó, estão querendo empurrar alguns S's pela nossa garganta, mas o zelo por aquilo que é singular está debaixo do cuidado da igreja. A igreja zela por aquilo que é singular. Pastor, explique melhor. Vou explicar. É uma fé, não são duas. É um batismo, não são dois. É um Senhor, não são dois. Uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Eu vim me levantar junto com mais alguns vigileiros nessa madrugada para dizer: nós ainda cremos que algumas coisas são exatamente da forma como estão descritas nas Escrituras, e não vamos ceder às pressões de um mundo podre para tornar plural aquilo que Deus fez de um jeito só. Eram dias estranhos, dias onde eu li sumos sacerdotes, onde 2 sumos sacerdotes ocupam e têm esta nomenclatura e cargo, embora um o exerça nominalmente apenas, o outro executivamente. Dias onde lideranças são meramente nominais, dias onde postos são ocupados apenas por nomeação e não por vocação e exercício. João Batista precisa operar ministerialmente nestes dias bastante estranhos, e ele tem uma missão. Pergunte qual? Horrível. Vai de novo, pergunte qual? Preparar o caminho do Senhor. Repete comigo: a missão de João Batista é preparar o caminho do Senhor. É isso que a profecia diz que ele deveria fazer, preparar o caminho do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque é uma hora importante da mensagem, porque é uma hora onde eu gostaria que a minha vaidade fosse duramente golpeada. E se você tiver coragem para querer isso também, então comece a se animar agora, porque escute muito bem. A profecia dizia: voz do que clama no deserto. O ministério do profeta que anunciaria o Messias era designado, classificado e definido desta forma: preparar o caminho do Senhor. Pois bem, aí vem este Senhor de quem o caminho foi preparado. E este Senhor um dia está pregando e está dizendo: eu vou para o Pai, e vocês sabem o endereço, vão atrás de mim. E os discípulos diziam: Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Do Pai. E o Senhor disse: como não? Eu sou o caminho. Então eu estou dizendo para você que a profecia dizia sobre o Messias, sobre o pregador e profeta que viria antes do Messias, que ele prepararia o caminho do Senhor. E esse Senhor disse: eu sou o caminho. Então seria correto se eu dissesse aqui nessa madrugada, às 4 horas da manhã, sem querer dar nó na sua cuca, mas seria correto ou não se eu dissesse que João Batista veio para preparar o caminho do caminho? Sim ou não? E é agora que eu fico com vergonha, porque se até o caminho teve um caminho preparado, quem sou eu para pensar que não preciso de um? Se até aquele que é o próprio caminho submeteu-se a ter sua vereda aplainada, seu caminho preparado pelo ministério de alguém que o precede e o anuncia, quem somos nós para pensar que podemos dispensar os caminhos que precisamos fazer até o dia que Deus nos erga com o poder que Ele prometeu? Ou se alguém tem coragem para levantar a mão agora, eu tenho uma palavra de Deus para declarar: não tenha medo do caminho, não fuja do caminho, não se furte da responsabilidade de passar pelo teu caminho, fazer teu caminho, cumprir teu caminho, porque o Deus que servimos é Deus de caminhos e Deus de processos. A missão? Preparar o caminho do Senhor.
A mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estou achando esse som muito presbiteriano. O que está acontecendo? Me ajuda, deixa ele mais pentecostal. São 4:05 da manhã, aleluia. Eu não tenho a unção do nosso irmão Hernandes Dias Lopes, aleluia, glória a Deus. Escute bem. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E um homem abre a sua boca para dizer: arrependei-vos, porque é chegado. Não vai chegar. Não estou achando que vem. Não estou sentindo. Chegou. É chegado o reino de Deus. João Batista era o último dos profetas canônicos. Nele terminava a lei e os profetas, mas ele nunca se ocupou de dizer o que estava terminando. Só se ocupava de dizer o que tinha começado. Eu vejo gente perdendo muito tempo em ficar criticando os tempos anteriores, as vozes anteriores, as eras anteriores, as coisas anteriores. Se você tem uma novidade para entregar, comece a viver ela e vai ficar claro que o que passou, passou, e glória a Deus. João Batista não está preocupado com isso, não. A mensagem dele é clara: o reino é chegado. E a mensagem dele é dura, e é mais ou menos assim: raça de víboras. Só que eu preciso ler um detalhe para você. Eu acho que, assim como eu, talvez esse detalhe tenha fugido para você em algum momento. Versículo de número 7. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele. 2 pontos. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir? Diz para mim que você não pensava que João chamava de raça de víbora quem não queria se batizar. Mas Lucas diz que ele chamava de raça de víbora quem estava de jaleco branco. Dizia às multidões que desciam ao batismo. Era de jaleco branco e escrito CB Church, JB Church. E ele dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas que mensagem é essa para os batizandos? É um último grito. É um ultimato. Para resolver a vida de onde está, até chegar nas águas, porque João tem uma decisão clara no seu espírito. Pergunte qual? Não pode entrar na água do Jordão como víbora. Resolva-se antes disso. Muito simples, veja como João usou um exemplo que não foi por acaso. Ele está dentro da água, esperando o pessoal batizar e dizendo, não sejam víboras. Porque se vocês entrarem aqui como víboras, isso não vai dar certo. Pergunte por quê? Porque as víboras são excelentes nadadoras, elas não vão submergir, elas só vão brincar na água. João Batista nunca quis fazer batismo para brincar. João Batista, não vai embora agora não, João Batista nunca quis fazer turismo no Jordão. João Batista nunca quis fazer encenação de batismo para tirar foto bonita no Rio Jordão e dizer que se batizou e no outro dia continuar vivendo a mesma vida, na mesma lama, no mesmo engano e no mesmo pecado. Resolva-se antes de entrar, porque aqui não é para passear e nem para nadar, é para mergulhar e sepultar o velho homem. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga, chacoalha ele e diga, nós vamos ver mais batismos cheios do poder de Deus, de arrependimento e de quebrantamento. Não é turismo no Jordão. Não é turismo no Jordão. Não é para juntar a mãozinha.
tirar uma fotinha no Jordão, publicar na rede social, e no outro dia voltar para a mesma lama, a mesma sujeira de sempre. Não ter coragem de abrir mão, não ter coragem de fechar contratos, rasgar contratos, quebrar alianças. Não é fazer encenação no Jordão para continuar nadando como uma víbora, desfilando e sem compromisso com a mudança. Eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus, nós vamos ter batismo de arrependimento nessa nação. Nós queremos todos eles, queremos os artistas, os influenciadores, queremos quem tem milhões de seguidores, queremos quem nem rede social tem, mas queremos quebrantados, adeptos ao evangelho real de Cristo. Não é para fazer turismo no Jordão, é para se arrepender no Jordão. João Batista dizia, aqueles que estavam descendo. Nós estamos falando de um homem com esse tipo de coragem. Um homem que era prometido pelo Senhor a seus pais, que tinha um chamado desde o ventre da sua mãe. Quem ainda está por aí, diga amém. Repare que quando lemos a respeito do nascimento de João Batista, nos deparamos com algumas questões bastante intrigantes e interessantes. E a primeira é que você deve se lembrar que por ter questionado e duvidado da palavra do anjo Gabriel, o pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, ficou mudo. Ele estava no cumprimento do seu turno sacerdotal. E de repente ele ousou questionar da palavra. E Gabriel disse, eu sou Gabriel. Assisto diante do trono do Altíssimo. E tu ficarás mudo, para não questionares mais da palavra do eterno Deus. E o sacerdote ficou? O sacerdote ficou? E a dona Isabel engravidou. 9 meses se passaram. E chegou o dia de apresentar um menino. E como o sacerdote estava, os especuladores ganharam voz. E começaram a dizer, Zacarias é o nome dele. Sabe por que houve um coro popular para nomear João Batista? Porque o sacerdote estava. Sabe por que houve especulação a respeito de uma coisa que era espiritual? Sabe por que gente comum estava metendo o bedelho numa questão espiritual? Porque o sacerdote estava. Porque se você se calar, alguém vai falar no seu lugar. Se você não pegasse a sua boquinha e defender a sua fé, alguém que não entende nada de fé vai querer meter o bedelho onde não foi chamado. Se os nossos teólogos pentecostais não começarem a colocar a cara na internet para poder explicar que nós não vivemos só de movimento e experiência, mas temos uma teologia, nós vamos ver os antropólogos e filósofos e os coaches metidos à besta querendo legislar sobre o que não conhecem e sobre o que não testemunharam, porque se o sacerdote se cala, o nécio especula. Se o sacerdote se cala, o sociólogo mete o bedelho onde não é chamado. Se o sacerdote se cala, o antropólogo quer falar de fé. Se o sacerdote se cala, o cientista quer falar de poder espiritual. Mas não, eu vim declarar que não. Eu avisei no início e vou repetir. É madrugada de Deus levantar os profetas. Não vai ter espaço para especulador. Eu não vou deixar brecha. Zacarias. 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 Aí a irmã Isabel entrou. Aleluia. Não é não. O nome dele é João. Vocês não conhecem a profecia? Não sabem o que Deus falou comigo? Estão aí seguindo um protocolo. Estão aí
calculando, se o pai chama Zacarias, vai chamar Zacarias. Estão fazendo continha de 2 mais 2. Você não sabe nem como é que eu engravidei. Eu já engravidei velha, estéril, e vocês querendo fazer conta de 2 mais 2, e eu vivo no sobrenatural. Emarai, choma. Não pode ser João. Não pode, não pode. Qual é a razão? Não tem ninguém na família com esse nome. Pois bem, vai ser o primeiro. Pega a mão da pessoa que está do teu lado, acorda ela. Se ela não der um glória agora, eu não sei, eu acho que eu vou desistir. Dá uma chacoalhada, né? Diga assim, aí que ficou bom. Quando alguém abriu a boca para dizer que não tinha nenhum na tua família. Aí Deus olhou e disse, pois bem, vai ser o primeiro. Ficou bom quando acharam que não podia ser você porque não teve ninguém antes. Ficou bom quando abriram a boca para dizer que você não ia cursar aquela universidade porque não teve ninguém antes. Ficou maravilhoso quando disseram que tu não podias exercer ministério porque tu não tinhas ninguém na tua retaguarda. Aí foi a hora de Deus dizer, pois agora que eu gostei, não tem ninguém mesmo, mas ele vai ser o primeiro. Gostei desse negócio de não ter ninguém. Gostei muito. Vai se chamar João. Que eu, você, todo mundo aqui conhece e sabe que o nome completo, bonito, vai ser como que nós vamos conhecer ele? Como é que ele será conhecido? Muito fraco, vai de novo. Como é que é? João? Mas a primeira vez que Lucas mencionou sobre o ministério deste homem. Obrigado, meu amor. Lucas não mencionou João Batista. Lucas disse, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. A primeira vez que Lucas menciona o nome de João, Lucas não diz João Batista. Lucas diz João, filho de Zacá. Vamos de novo. A primeira vez que Lucas menciona João, não menciona como João, e sim João, Pastor, mas não muda nada, porque eu sei que ele vai ser, muda muita coisa, porque você precisa entender uma questão a respeito de ordem e processos no mundo espiritual. Porque o nosso querido irmão ainda é o João, filho do Zacarias. Assim é chamado, assim é conhecido, e se eu te disser a razão, você vai rir. Se eu te disser por que Lucas está chamando João Batista ainda de João, filho de Zacarias, você vai rir. Quer ver como é que você vai rir? Pergunte por quê. Porque ele não tinha batizado ninguém. Viu como é que é engraçado? Só não fica engraçado quando é a nossa hora. Qual hora? De querer levar um nome daquilo que ainda não fez. Porque se não batizou ninguém ainda, então é o João, filho do... Repousar alguma coisa sobre a cabeça de alguém, classificá-lo, rotulá-lo e nomeá-lo. Ele não... Esse ministério já está confundido ao seu próprio DNA. Ou não queira levar nome de algo que você faz. Não, é porque isto estava profetizado a respeito dele. E ele foi atraído e resistiu. Uma função, é um ministério. Isso aqui é sobre ver sua existência confundir-se com a existência do seu propósito, a ponto de haver a fusão da profecia. Porque você leu lá na profecia deserto, aí você fingiu que não leu, colocou em outro lugar, para você estar. E o Senhor me disse assim, olha, eu vou enviar a minha palavra no deserto, e quem tiver coragem, o nome vai reconhecer o ministério que ele me entregou. Vai ser desse jeito. Vai ser? Vai. Na vida de quem? Do João.
filho de quem? Do Zacarias. Que por sua vez era o quê? Sacerdote. Portanto, se sacerdote, levita. Olha para mim. Porque o pai de João Batista era um sacerdote. Portanto, era um lê. Quem ainda está aí, diga amém, por favor. Estamos terminando. Como é que era um lê? Bom, aí a conta ficou simples. Se o pai de João Batista é um levita, adivinha de que tribo João Batista é? João Batista